Olá, queridos, aqui quem está falando é o pastor Fernando Santana e eu tenho uma palavra para o seu coração. Nesse momento, eu quero fazer uma breve e rápida oração com você e em seguida trazer uma reflexão a respeito de uma palavra que Deus colocou no meu coração. Querido Deus, nós te pedimos que nesse momento o teu Espírito Santo possa falar de forma profunda aos nossos corações. Nós te agradecemos porque Ele sempre nos tem orientado em o nome de Jesus. Eu queria te pedir primeiro que você se inscrevesse no meu canal, se você não é inscrito ainda, e que você ativasse o sininho da notificação para que cada vez que a gente enviar uma mensagem, você possa receber essa notificação aí na sua casa. Deixe seu joinha e se quiser deixar um comentário para nos incentivar a continuar pregando o Evangelho simples de Jesus Cristo, eu agradecerei para vocês. Eu quero falar sobre o Deus que frustra os nossos projetos. É isso mesmo que você ouviu. O Deus que frustra os nossos projetos. Queridos, a Bíblia está recheada de passagens bíblicas em que Deus não fez aquilo que os homens mais desejaram que Ele fizesse. Por exemplo, eu poderia lhe trazer um primeiro exemplo na mensagem de hoje. O sonho, o desejo e toda a trajetória de Moisés foi com o objetivo de não só conduzir o povo à terra prometida, mas também de entrar na terra prometida. Deus pede para que Moisés suba ao monte. Moisés sobe o monte ao final dos 40 anos em que ele estava caminhando com aquele povo pelo deserto e havia passado tantas agruras e tantas dificuldades. Quando ele está lá no monte, Deus mostra a ele a terra prometida. Todavia, Deus diz para ele que ele não entraria na terra prometida. Ou seja, Deus frustrou os projetos estabelecidos por Moisés. Claro que muitas das vezes existe uma causa pela qual Deus fez isso, e não é o caso nesse momento falar a respeito da causa. Eu poderia também citar para vocês, meus queridos e amados irmãos, a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, um homem íntegro, honesto, um homem que de perseguidor passou a ser perseguido pelo Evangelho de Jesus Cristo. Todavia, Paulo tem um espinho sobre a sua carne. A Bíblia diz que Paulo ora a Deus 1, 2, 3 vezes, pedindo a Deus que arrancasse dele aquele espinho que estava sobre a sua carne. Ora, a Escritura Sagrada diz que a resposta de Deus para Paulo foi não. O sonho de Paulo era ter aquele espinho arrancado da sua carne. O projeto dele era ter o espinho arrancado da sua carne. Todavia, Deus frustrou os projetos de Paulo, permanecendo aquele espinho sobre a carne do apóstolo São Paulo. A Bíblia nos diz mais: Abacuque está vendo uma grande violência acontecendo no seu tempo, na sua geração. E a Escritura Sagrada diz que Abacuque ora a Deus, faz um clamor a Deus de uma forma muito intensa, porque o desejo do seu coração e o seu projeto era ver aquelas violências que estavam acontecendo naquele tempo serem sanadas. Quando Deus aparece para ele, Deus vai dizer para ele: se está tendo violência, prepara-te, pois violência maior ainda virá sobre vocês. Ou seja, Deus frustrou os projetos de Abacuque. Queridos, mas o que eu acho lindo dentro dessa história é que mesmo tendo os projetos frustrados, esses homens e mulheres de Deus que a Bíblia nos apresenta, eles nunca negaram ao Senhor por não ter tido uma oração correspondida, por não ter tido um projeto sendo realizado por Deus. Quando eu falo nisso, eu não posso esquecer, por 2 vezes, a Escritura Sagrada vai dizer para nós que Davi teve seus projetos frustrados. O primeiro projeto frustrado de Davi é quando Davi tem um filho com Betseba, o primeiro filho com Betseba, e ele começa a orar.
porque Deus iria frustrar os projetos dele. E ele começa a orar de uma forma intensa, colocou roupa de saco, cinza sobre a cabeça, jejuou, e o menino morreu. Ou seja, Deus frustrou os projetos de Davi. Queridos, o segundo projeto de Davi, que foi frustrado por Deus, é que Davi, ao longo da sua vida, com o seu grande amor que ele tinha para com Deus, a Escritura Sagrada diz que ele começa a juntar os tesouros, ele vai juntando tesouros, ouro, prata, e vai juntando, e ele diz: isso aqui é para a construção do templo do meu Deus. Só que no final da vida, Deus frustrou os projetos de Davi, não permitindo que ele construísse o templo para o Senhor, passando para o seu filho Salomão, que foi quem construiu o templo para o Senhor. Na verdade, essa mensagem vem para dizer, primeiro, que Deus não é o Deus que faz tudo o que a gente quer. Esse evangelho que nos ensina que Deus faz tudo o que a gente quer, como se ele fosse um robô, onde a gente aperta o botão e ele tem que funcionar da forma que a gente quer, isso não é verdade. Primeiro, a Bíblia diz que às vezes a gente pede e mesmo a gente pedindo, a gente não recebe. Por quê? O texto diz que às vezes nós pedimos mal, porque pedimos para os nossos próprios deleite, o que não era o caso da maioria dos personagens da qual eu falei aqui agora. Segundo, Deus não concede algumas coisas que a gente pede, porque Deus conhece o futuro. Nós não conhecemos o futuro. E privando-nos de passar por uma dificuldade no futuro, Deus às vezes não consente que os nossos projetos sejam realizados. E terceiro, em cada projeto que a gente realiza, no final de todos, o nome de Deus é quem precisa ser erguido, erigido e glorificado. E outras vezes eu não tenho explicação, porque Deus não permite. Mas uma coisa é certa: se Deus fizer, diz o poeta, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E o lindo nessa história desses homens que eu falei é que Deus não fez, mas para eles Deus continuou sendo Deus. Frase de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, as vacas sejam arrebatadas da malhada e não haja ovelhas no curral, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Oh, aleluia! Queridos, a gente precisa continuar adorando e servindo a Deus, não por aquilo que Ele faz, e não devemos deixar de servir a Deus por aquilo que Ele não fez, mas devemos continuar servindo a Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Devemos servi-lo e adorá-lo, não pelo que Ele faz somente, mas devemos servi-lo e adorá-lo por aquilo também que Ele não faz. E tem coisas que Ele não fará na nossa vida, mas Ele merece continuar sendo adorado. E que ao término da nossa vida, tendo feito ou não tendo feito, tendo realizado nossos projetos ou frustrado os nossos projetos, que a gente possa dizer, como disse o profeta Paulo, o escritor da maior parte do Novo Testamento: combatemos o bom combate, acabamos a carreira, mas guardamos a fé, porque melhor do que os nossos projetos são os projetos de Deus para a nossa vida. Portanto, querido, Deus é Deus, fazendo ou não fazendo, continue servindo a Ele, e aquilo que a gente não sabe hoje, te prepara, na eternidade Ele nos dirá porque frustrou os nossos projetos. A Deus seja a glória.